Fala família tricolor! Tô chegando com mais informações do São Paulo. Meu nome é Gabriel Ferrari, sou jornalista esportivo e cubro o dia a dia do tricolor paulista. Já indo direto ao ponto, inscreva-se agora mesmo no canal, ative o sino das notificações, deixe o seu like, e vamos conferir as informações do tricolor de hoje. Mistérios de Ceni em escalações fazem técnico rival quebrar a cabeça. O São Paulo entra em campo hoje contra o Everton, no Morumbi, pela Copa Sul-Americana, levando a campo, provavelmente, uma equipe bastante diferente daquela que goleou o Atlético, na estreia no Brasileirão. Como já dito por Rogério Ceni mais de uma vez, o torneio nacional é a prioridade do momento, o que faz com que uma equipe alternativa tenha chances na competição continental. Apesar das evidências, a escalação ainda é uma incógnita. Desde que implementou o rodízio de jogadores, o treinador tem segurado ao máximo a decisão sobre quem começará jogando. Além de estimular a competitividade entre os atletas, a medida também tem como objetivo dificultar o vazamento do time titular. Rogério Ceni disse: "Tento manter todos motivados, tento deixá-los na expectativa de jogar, ou seja, se dedicam até o último treino para saber, porque o último treino define muito quem entra em campo. Então, é uma metodologia que a gente adotou para esse ano, porque também tem os prédios à volta que filmam tudo o que você faz. Então, a gente tenta mesclar, fazer a mesma função para dois jogadores, e para que não seja tão fácil para o adversário saber a maneira que nós jogaremos", disse Ceni, depois do jogo contra o Manaus, pela Copa do Brasil. Durante os treinos, Ceni costuma mesclar os jogadores reservas e titulares, nas atividades de campo reduzido. Assim, o lateral titular enfrenta o ponta titular, o zagueiro contra o atacante. É uma maneira de deixar os embates mais acirrados e, mais uma vez, dificultar a leitura sobre quem começará jogando. As mudanças em definições deixam quem enfrentará o São Paulo atento a todas as possibilidades. Em entrevista coletiva ontem, dia 13, Francisco Meneghini, técnico do Everton, se mostrou ciente das constantes trocas no time titular tricolor, e citou a necessidade de quebrar a cabeça, para todos os cenários no Morumbi. O técnico do Everton disse: "Analisamos as duas possibilidades, e elas têm como ponto em comum jogadores muito bons, laterais que vão bem ao ataque, como é característica do futebol brasileiro, e acumulam muita gente por dentro. O São Paulo não tem tantos jogadores pelas pontas, são os laterais que ocupam essa posição. Independentemente de quem jogue, sabemos que o adversário será duro. Vamos preparados para os cenários e os sistemas mais distintos. O que temos claro para amanhã é que não basta neutralizá-los, temos que aproveitar os bons momentos que teremos na partida", disse o técnico. Desde o início da temporada, Rogério Ceni utilizou 31 jogadores do elenco são paulino, sendo 3 goleiros. O treinador considera o plantel tricolor homogêneo, o que facilita as trocas de peças sem uma queda brusca de qualidade no time titular. Mesmo com uma equipe alternativa, o São Paulo encara o Everton nesta noite com a expectativa de abrir vantagem, na disputa pela classificação para o mata-mata. Uma vitória leva o tricolor aos 6 pontos, em 2 rodadas. Pelo regulamento da Copa Sul-Americana, apenas o primeiro colocado de cada chave avança para a próxima fase. E aí família, vocês estão confiantes na vitória do tricolor hoje? Deixe seu palpite para o jogo aqui nos comentários do vídeo. Família, outra informação. São Paulo vende 25 mil ingressos para duelo com Everton, pela Sul-Americana. O São Paulo divulgou que já vendeu antecipadamente 25 mil ingressos, para o duelo com o Everton, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. O jogo irá ocorrer nesta quinta-feira, no Morumbi, às 19h15, de Brasília. Para esta partida, as entradas para o setor da Arquibancada Sul e da cadeira especial Leste estão esgotadas. O tricolor estreou bem na competição, e venceu o Ayacucho, por 3-2, na altitude do Peru. Além disso, chega para o confronto embalado pela goleada, contra o Atlético Paranaense por 4-0, pelo Brasileirão. Agora contra o Everton, o time de Rogério Ceni espera vencer novamente, para manter 100% de aproveitamento no grupo D. Esta será a primeira partida do São Paulo no Morumbi, na Sul-Americana deste ano. Família, outra notícia. Neto não poupa críticas à atitude de Daniel Alves, e manda recado: "Você não representa nada." Nessa quinta-feira, às 19h15, pela Copa Sul-Americana, o São Paulo enfrenta o Everton no estádio do Morumbi. A saída de Daniel Alves do São Paulo foi bastante conturbada. Recentemente, o lateral fez algumas declarações polêmicas a respeito do tricolor paulista e de sua diretoria, e diante de todos esses acontecimentos, o apresentador Neto se revoltou com o ocorrido. Durante o programa Os Donos da Bola desta última quarta-feira, o comunicador não poupou críticas ao jogador. Neto ainda destacou que o atleta não representa nada na história da equipe paulista. Neto disse: "Ó Daniel Alves, você ganha R$ 472 mil por mês do São Paulo. É uma vergonha você falar o que falou do time. Você não representa nada no São Paulo, nunca vai representar,
e nunca representou, desde quando você chegou, destacou Neto. O apresentador elogiou a carreira construída pelo lateral, mas destacou que Daniel desrespeitou a instituição. Neto ainda disse: um cara que desrespeitou a instituição igual você fez. Comigo não. Eu sempre gostei de você. Acho você um dos melhores laterais direitos da história, mas o que você falou do São Paulo? Talvez a merda não seja o que você falou, talvez seja quem falou, apontou o comentarista. Durante o documentário da FIFA, Daniel Alves deu declarações criticando a diretoria, pela falta de planejamento. Daniel Alves disse: comecei a pensar muito se nós estávamos fazendo bem, porque quando você começa a viver lindos momentos, em lugares diferentes, você começa a comparar uma coisa boa e uma coisa ruim. Aí você fala: cara, a abelha não tem tempo de ensinar a mosca, que mel é melhor que merda, declarou o jogador. E aí, tricolor, o que vocês acharam dessas declarações? Comentem aqui sua opinião. Família, mais informações. Mesmo caminho de Antony. Jornalista revela interesse de clubes brasileiros e europeus em joia do São Paulo. O São Paulo tem feito uma boa temporada e, como de costume, o mercado da bola virou o foco para o tricolor. O São Paulo vai a campo nesta quinta-feira enfrentar o Everton do Chile, pela segunda rodada da Sul-Americana. Com esperanças de continuar uma boa temporada que a equipe faz até aqui, o time comandado por Rogério Ceni recebe o adversário no Morumbi. Neste bom desempenho do tricolor na temporada, um dos principais protagonistas, que surgiu como uma boa surpresa, foi o volante Pablo Maia. Cria de Cotia, base dos jogadores do São Paulo, o jovem garoto de apenas 20 anos pegou a titularidade de Luan, que estava machucado, e não olhou mais para trás. Com atuações impressionantes e seguras, o jogador é hoje titular indiscutível de Ceni. Porém, como é de costume no futebol brasileiro, especialmente no São Paulo, a boa atuação do jovem jogador já chamou a atenção de clubes europeus e brasileiros. Segundo o jornalista Jorge Nicola, algumas equipes da Europa, principalmente de Portugal, já monitoram a situação do volante, mas nenhuma proposta ainda foi concretizada. O jornalista disse: conversei com o Júnior Pedroso, empresário do Pablo Maia, e ele me assegurou que não existem propostas até agora. Multa rescisória para clubes do exterior é de 50 milhões de euros, 255 milhões de reais. Como ele foi sondado por um clube português e times brasileiros, o São Paulo precisou aumentar o salário dele, para aumentar a multa nacional, que supera 100 milhões de reais, revelou Nicola. O jornalista também afirmou que a renovação que o SPFC acertou com o jogador foi para evitar uma situação igual a de Antony, e principalmente a de Vitor Roque, que recentemente saiu do Cruzeiro para o Atlético Paranaense, por um valor abaixo do que esperado pela Raposa. A multa astronômica para o mercado nacional praticamente inibe uma saída para um clube brasileiro. E aí, tricolor, você aprovaria a saída de Pablo Maia? Sim ou não? Comentem aqui também sua opinião. Bom, amigos tricolor, essas foram as últimas notícias do São Paulo. Já deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, e eu te espero aqui no próximo vídeo.